Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Se você veio aqui procurar como determinar a concentração em função do tempo de uma reação de segunda ordem, ou até então em quanto tempo um reagente vai demorar para chegar numa determinada concentração, você encontrou o seu vídeo. Aê, até que enfim. Porém, já vou explicando que aqui no nosso canal nós temos esse cálculo de concentração em função do tempo para reações de ordem 0, reações de ordem 1, até porque o modo de calcular é diferente. E eu explico isso nestes vídeos, belezinha? E já que estamos falando de primeira ordem, segunda ordem, assim vai, vamos colocar ordem nas coisas aqui. No vídeo de hoje, eu vou falar como chegar na fórmula para determinar a concentração em função do tempo de reações de segunda ordem. E ainda vou dar um exemplo para vocês aqui, ou seja, vou calcular ali um pequeno exercício para vocês conseguirem aplicar este conhecimento, beleza? Agora, a questão gráfica, que é super importante, eu vou explicar aí num segundo vídeo, tá? Para não ficar assim um vídeo muito longo, cansativo. Então, numa parte 2, eu vou falar sobre a interpretação gráfica e como determinar se é uma reação de primeira ordem, de ordem 0, de segunda ordem, através do gráfico. Vamos relembrar aí o que a gente já viu de reações de ordem 0 e primeira ordem. Combinadinho? Bom, então o primeiro ponto é definir qual é a fórmula utilizada para determinar a concentração em função do tempo de uma reação de segunda ordem. Para isso, eu vou fazer como eu fiz lá nos outros vídeos, o de ordem 0 ou de reação de primeira ordem. E vou fazer um passo a passo. Não quer assistir essa parte? Pode acelerar um pouquinho para você chegar já na aplicação da fórmula, tá? Agora aqui eu vou fazer um passo a passo. Então eu estou imaginando que essa é uma reação geral, tá? Eu tenho um reagente A se transformando num produto B. Aqui, veja, eu tenho o que? A velocidade para uma reação aqui, ó, de segunda ordem, por isso esse 2. Ai, eu não sei nem o que significa isso, professor, esse 2. Calma, a gente tem aqui um vídeo em que a gente determina qual é a ordem da reação. Assista esse vídeo que isso pode te ajudar bastante, tá? Agora, veja que aqui eu tenho a relação de velocidade e reagente, mas a gente não tem qual é a relação da concentração em função do tempo. Então, é isso que a gente vai chegar. Lembrando de outros vídeos, o que é a velocidade? A gente tem que velocidade, uma velocidade geral é igual a dx sobre dt. Lembrando, o que é o meu x aqui? Qual é a minha incógnita aqui? Aqui, na verdade, é a concentração do reagente. Então, a velocidade da reação é igual a quê? A menos dA, que é a concentração do reagente aqui, né? Então, sobre dt. Isso é a velocidade. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou substituir aqui em velocidade e continuar com essa igualdade. Então, substituindo o menos dA sobre dt pela velocidade aqui, eu vou ter aqui esta equação. Esta é uma equação diferencial em que eu vou separar aqui por componentes. Então, de um lado eu vou deixar tudo que é referente à concentração do reagente e do outro lado eu vou deixar o restante. Organizei melhor isso. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa equação diferencial. Veja, eu vou integrar no instante inicial 0, ou seja, aqui T0, onde eu tenho a concentração inicial. Vou integrar até um tempo qualquer, o que vai me dar o quê? Uma concentração qualquer. Bom, aqui eu tenho uma constante dentro da integral aqui, que é o K. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma propriedade da integral, que é fazer o quê? Colocar essa constante aqui para fora.
Aí vem a pergunta: como resolver essa integral? Espero que o canal da Química me ajude. Bom, gente, essa integral então aqui que a gente vai resolver, na verdade é o que a gente chama de integral direta, tá? Você vai conseguir saber mais sobre isso em livros de cálculo, belezinha? Isso aqui a gente está só passando como que eu chego na fórmula de concentração versus tempo. Eu não vou entrar no detalhe da integral, tá? Mas é o que a gente chama de integral direta. Bem, essas mesmas referências que você vai descobrir que isso é uma integral direta, você vai encontrar o seguinte. Então aqui eu tenho x elevado ao expoente. Veja que aqui o x, eu tenho que pensar que o x da minha integral é o quê? A concentração de A. Aqui eu tenho o expoente, que é esse Azinho. Aqui também é um expoente mais 1. Aqui o expoente mais 1. E aqui é constante. No caso de uma integral direta, esse c aqui a gente não precisa levar em consideração. Então, vamos ver como que vai ficar isso daqui? Veja, aqui na nossa integral eu tinha o que? Olha, dA sobre A ao quadrado, certo? Agora, o que eu fiz? Se eu tenho aqui, ó, x elevado ao expoente, o que é o expoente aqui? Eu tenho ele ao quadrado. Mas veja, esse a, ele está aqui na parte de baixo da fração, certo? Isso daqui não é a mesma coisa que a elevado a menos 2, se isso daqui estiver na parte de cima do numerador? Então, o que estava aqui embaixo vai para a parte de cima. Então, eu vou ter aqui, olha, a menos 2, que era o que estava na parte de baixo aqui da minha integral, vezes dA, veja, ó, tá igualzinho, né? Se você procurar em livros de cálculos, o que é x é a concentração de A. Então, vezes dx, vezes dA. Isso daqui vai ser igual, veja, aqui o x, lembra, é a concentração de A. Então, eu tenho aqui a concentração de A, qual é o expoente? O expoente é menos 2 aqui, né? Que é o expoente representado pelo Azinho. Então, eu tenho menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, veja, isso daqui é a mesma coisa que a menos 1 sobre menos 1. E que colocando de uma forma mais elegante aqui, eu vou ter menos 1 sobre concentração de A. Então, se eu já sei que é menos 1 sobre a concentração de A, então eu vou ter menos 1 sobre concentração de A menos 1 sobre concentração de A inicial igual a menos K vezes T. Se eu multiplicar tudo aqui, ó, por menos 1 para poder ficar de uma forma mais bonitinha, o que eu vou obter? Eu vou obter aqui, ó, 1 sobre concentração de A igual a K vezes T mais 1 sobre concentração de A inicial. Agora está com cara de quê? Com essa carinha aqui, como a gente já viu em outros vídeos, ó. Então, 1 sobre concentração de A representa o meu Y. O AX, na verdade, está representado aqui, olha, por K vezes T, mais e o B está representado aqui por 1 sobre a concentração de A inicial. E agora? Como posso aplicar esta fórmula? Vamos então aplicar esta fórmula de concentração em função do tempo para reação de segunda ordem em uma situação problema. Veja só. Considere a decomposição do NO2 demonstrada na reação a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, a decomposição do NO2, que vai se decompor em NO e vai se decompor aqui em O2. Então, veja, a reação, ela é uma reação de segunda ordem, mas como eu já discuti com vocês lá no vídeo sobre as várias unidades de K, você nem precisaria saber porque a unidade de K aqui é igual a litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. Então, quando eu tenho esta unidade de K, já está indicando que essa é uma reação de segunda ordem. Se você tem dúvida quanto a isso, assista esse vídeo de unidades porque vai te ajudar bastante na resolução de exercícios. E aí ele fala que tem um K, então, de 0,543 e pergunta
o seguinte: se a concentração inicial de NO2 em um recipiente fechado, ele fala isso porque eu estou falando de gás aqui, né? Então, se ele estiver num recipiente fechado, for de 0,0500 mols por litro, qual a concentração que sobra? Ou seja, estou falando da concentração de NO2 após meia hora. Se é uma reação de segunda ordem, eu estou falando da concentração em função do tempo, então é esta formulinha que eu vou utilizar, a que a gente acabou de determinar aqui no vídeo. Então, eu tenho aqui, olha, 1 sobre a concentração de NO2, que é o que eu quero descobrir, ou seja, qual vai ser essa concentração após um determinado tempo. E aqui ele fala que esse tempo é de meia hora. Bom, eu tenho um K aqui equivalente a 0,543. Veja que ele está aqui em função do tempo. Eu estou falando em meia hora, mas esse 0,543 está em litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. Então, veja, a unidade de tempo aqui está em segundos. Então, se eu estou falando aqui, eu vou colocar aqui nesse cantinho, se eu estou falando aqui em meia hora, para transformar isso para segundos, eu preciso fazer o quê? Multiplicar por 3.600. Então, meio vezes 3.600, eu chego em 1.800 segundos. Então, aqui, vezes 1.800. Mais, aqui, 1 sobre a concentração inicial de NO2, ou seja, o que eu tinha lá no começo. O que eu tinha lá no começo é 0,0500 aqui, ó, mol por litro. Esta é a concentração inicial que o problema indicou. Ele fala, inclusive, ó, a concentração inicial de NO2 em um recipiente fechado for de 0,0500 mols por litro. Aí é só fazer essa continha. Então, veja, aqui eu vou ter 1 sobre NO2, essa concentração de NO2 é o que eu quero descobrir, que é a concentração após meia hora. Quando eu faço essa continha, eu chego em um valor de 977,4, mais aqui 1 dividido por 0,05 vai dar um valor igual a 20. Então, eu vou ter 1 sobre NO2 vai ser igual a 997,4. Então, veja, eu vou ter, na verdade, aqui, olha, 1 sobre 997,4 igual à concentração de NO2. Quando eu faço 1 dividido por 997,4, eu vou chegar em um valor de 0,001 mol por litro, ou 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Veja, então aqui é uma resolução de um problema, ou seja, a aplicação desta fórmula de concentração em função do tempo. Agora, não deixe de assistir ao próximo vídeo, que é sobre análise gráfica, porque aí você vai conseguir ver a diferença entre um gráfico de ordem 0, um gráfico de ordem 1 e um gráfico de ordem 2. Combinadinho? Não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, beleza? Até o próximo vídeo!